Portanto, é uma coisa bastante sólida que você está fazendo. Você não está projetando uma coisa que poderia sofrer a influência, né, no sentido negativo da palavra, da política menor, né, e não da política de Estado. Nós, então, com base no realizado, nós projetamos as despesas à razão de 70% para o cumprimento das metas. Para o cumprimento das metas. A meta estabelecida tem uma pequena banda, também para evitar aquela sangria desatada de final de ano, ou para empenhar, para gastar mais, sem planejamento, sem a tranquilidade necessária para alocar de forma eficiente os recursos, ou então cortando despesa de maneira também atabalhoada, sem aquela noção clara de como você fazer os cortes necessários para o bem da sociedade brasileira. Então, as metas de resultado primário têm uma banda de 0,25% do PIB, justamente para você acomodar essas tensões de final de exercício. Então, fica uma execução orçamentária para minha colega Simone Tebet muito mais racional, como, aliás, é no mundo. Você não crava um número e sai correndo atrás dele com 2 dígitos depois da vírgula, né, como se fazia no Brasil. Você acompanha uma trajetória. E se, porventura, não apenas as metas de resultado não foram atingidas, mas elas ficarem aquém da banda, aí sim você tem mecanismos de correção para o ano seguinte, que é cair de 70% para 50% a possibilidade de expansão das despesas vis-à-vis o aumento da receita já verificado no ano anterior. Então, você tem uma regra que compatibiliza o que era bom da LRF, né, com o que é bom de uma regra de gasto, né, em que você junta as duas coisas para que a trajetória consistente com a ancoragem dos agregados, né, das grandes variáveis econômicas, que inclui aí a dívida, esteja no rumo correto. E, para concluir, nós fizemos questão de colocar 2 mecanismos anticíclicos, tanto na fase do boom quanto na fase de uma eventual retração, que nos últimos anos só seria disparado uma única vez, né? Nas últimas décadas, se fosse acionado. Uma é a questão seguinte: se os 70% do aumento do incremento da receita superar 2,5%, nós vamos ficar com 2,5%. Então, suponha, por hipótese, que a receita tenha crescido nos 12 meses anteriores 5%. 70% de 5% é 3,5%. Vai valer os 2,5%. Vai valer os 2,5%. Assim como, se tiver eventualmente uma retração, né, no ciclo baixo, na parte baixa do ciclo, nós resolvemos incorporar aquilo que era exceção ao teto de gasto dentro da regra nova e fixar em 0,6% o incremento da despesa de um ano para o outro. Por que isso? Porque para evitar ficar naquela situação em que você tem uma regra e as excepcionalidades, né, a não ser as constitucionais, mas as excepcionalidades, a gente resolver trazer para dentro da regra aquilo que é uma espécie de crescimento vegetativo em função daquilo que se verificou desde a promulgação do teto de gasto. Então, o que você vai ter? Você vai ter, de um lado, uma trajetória desejável do primário com bandas, do resultado primário com as bandas, de 0,25% do PIB. Você vai ter uma regra de gasto, que é ou 70% ou 50%, dependendo se você estiver dentro da banda ou fora da banda, para o ano seguinte. E os 2 mecanismos anticíclicos. Se tiver um boom de commodity por causa da reabertura da China e o Brasil tiver uma arrecadação, ou por conta das medidas que vão ser tomadas até o final do ano, sobre as quais eu vou falar para concluir, tiver um incremento de 5% da receita de um ano para o outro,
você tem uma limitação. Por que essa limitação é importante? Porque é o colchão que você precisa para a fase ruim. Por isso que chama anticíclico. Você faz um colchão na fase boa para poder usá-lo na fase ruim. E não deixar que o Estado se desorganize, sobretudo quando está envolvido o direito do cidadão a aqueles serviços constitucionalmente estabelecidos. Então você dá segurança não só para o empresário que quer investir, mas para as famílias que precisam, né, do apoio do Estado no que diz respeito aos serviços essenciais de saúde, educação, assistência e assim por diante. Você tem uma trava que garante o funcionamento do Estado. Voltou para o ciclo, volta à regra anterior, que vai te garantindo um espaço de economia cada vez maior. Isso, no nosso juízo, pelas projeções que o Tesouro faz, se nós cumprirmos essa trajetória com esses mecanismos de controle, nós vamos chegar em 2026 numa situação de bastante estabilidade no que diz respeito a esses agregados. As trajetórias todas de inflação, juro real, dívida pública, vão se acomodar numa situação muito mais favorável do que a que nós encaramos hoje. Para terminar, também vi muita dúvida e questionamentos legítimos sobre a possibilidade de cumprimento desse plano. E eu quero dizer uma coisa que eu disse tanto para o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, quanto para o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Eu disse para eles o seguinte: esse plano tem um pressuposto. Porque todos me perguntaram, vai haver aumento da carga tributária? Todo mundo me pergunta isso. Depois que viram o arcabouço, fala, é consistente, mas nós queremos saber se essa consistência implicitamente exigirá um aumento da carga tributária. Se por carga tributária se entende criação de novos tributos ou aumento de alíquota dos tributos existentes, a resposta é, não está no nosso horizonte. Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento, não é disso que se trata. Né? Folha, inclusive, está na fase 2 da reforma tributária prevista para o segundo semestre. Não é disso que se trata. Do que se trata, portanto, lembro a frase do presidente Lula durante a campanha. Meu governo vai colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O que significa isso na prática? Significa que nós temos que fazer, quem não paga imposto, pagar. E nós temos muitos setores que estão demasiadamente favorecidos com regras que foram sendo estabelecidas ao longo das décadas e que não foram revistas por nenhum controle de resultado. Muitas caducaram, do ponto de vista de eficiência, precisam ser revogadas, e nós vamos, ao longo do ano, né, e já começando na semana seguinte à apresentação do arcabouço, nós já vamos encaminhar para o Parlamento as medidas saneadoras que vão dar consistência para o resultado previsto nesse anúncio.